Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai seguir adiante e avançar mais um passo na nossa exploração do Symbaroum, cenário de fantasia sombria da Free League, publicado aqui no Brasil pela Tria Editora, que a gente está explorando capítulo a capítulo, sempre tentando trazer os pontos mais relevantes para dar aquela ideia geral de qual é a proposta do jogo, qual é a pegada, para quem ainda não conhece. Então, se você está chegando agora no canal, mas quer conhecer mais sobre o Symbaroum, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que reúne todo o conteúdo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre esse jogo, para você assistir com calma e depois, se quiser seguir na viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só, pessoal, quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando aí a nossa série conforme os vídeos vão saindo, né, sabe que a gente já tá aqui naqueles capítulos finais do livro dedicados ao narrador, à narradora, a pessoa que vai conduzir ali uma história ou campanha ambientada aqui no cenário de Symbaroum. Então são vários capítulos que vão trazer pontos interessantes que precisam estar na mente ali, né, de quem vai conduzir as aventuras. Hoje a gente vai começar a falar do capítulo 21, justamente denominado de Aventuras, tá? Vou mostrar aqui a ilustração inicial, sempre bem bacana. E aqui a ideia é apresentar uma classificação, né, de tipos de aventura e dar também algumas dicas, né, alguns pontos, como o próprio livro coloca aqui, pontos-chave que você sempre precisa ter em mente na hora de criar ou conduzir, né, uma aventura. Como o conteúdo desse capítulo é um pouco extenso, eu vou fracionar em provavelmente 2 vídeos para a gente poder ver as coisas com calma, beleza? Hoje, para a gente começar aqui a nossa brincadeira, a gente vai falar justamente dessa classificação de tipos de aventura. E o Symbaroum, ele vai trazer aqui uma classificação própria deles, né? Que talvez você conheça por outros nomes, enfim. Mas aqui no livro básico do Symbaroum, eles resolveram criar essa classificação chamada de aventuras clássicas e aventuras de paisagem. Então a gente vai começar hoje justamente falando um pouquinho sobre cada um desses tipos. Quais são as características, o que eles têm de vantajoso, de desvantajoso, de repente, enfim, para você poder conhecer melhor essa classificação apresentada aqui pelo livro e escolher que tipo de aventura você vai conduzir com o seu grupo. Seguindo adiante, para a gente começar de fato aqui no conteúdo do livro, ele já vai jogar aqui, olha, um tópico dizendo o que é esta aventura clássica, essa tal aventura clássica. E aqui, nesse primeiro ponto, ele vai dizer justamente quais são as características, né, desse tipo de aventura. Então se liga aí. Segundo o livro aqui do Symbaroum, as características de uma aventura clássica são várias, mas eu vou destacar algumas delas aqui. Primeiro, a aventura clássica ela tem um começo e um fim bem definidos. Como assim? Você sabe exatamente onde a aventura começa e onde a aventura termina. Presta atenção no detalhe. Eu não disse que você sabe como a aventura termina, e sim onde, ou de que forma, ou de que maneiras ela pode terminar. O importante que você tenha em mente aqui é que a aventura clássica ela tem um final bem delimitado, bem definido, no seguinte sentido. Quando ela acaba, você tem certeza que ela acabou. O que não impede que você comece outra aventura e siga jogando, normal. Mas aquela aventura, aquele capítulo da história, claramente terminou. Um exemplo aqui só para tentar esclarecer um pouquinho. A aventura vai começar na vila onde os personagens nasceram e moraram até o presente dia, e eles vão ter que sair de lá numa missão que vai cujo objetivo final vai ser atingido naquela montanha longínqua, sei lá. Eles vão jogar o anel lá no Monte da Perdição. Você sabe que a missão vai terminar, a aventura vai terminar quando eles chegarem lá e jogarem o anel. Ou não, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é bem fácil você saber quando a aventura terminou. De novo, só reforçando, não é saber como ela terminou, e sim que aquela missão se encerrou ou as possibilidades de cumprir aquela missão foram esgotadas. É mais ou menos por aí que a coisa vai. Outra característica que o livro destaca é justamente essa questão da linearidade da coisa, ou seja, a história ou a campanha, né, nesse estilo clássico, ela é progressiva, ela tem uma progressão linear bem delimitada, como se fosse também o fluxo de um filme. Várias cenas ali que são encadeadas, vocês vão sair da vila, vão chegar em tal lugar para conseguir informação, vão passar para um outro lugar para pegar mais armamentos, mais equipamentos, sei lá, e depois seguir a jornada para tal da montanha, ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, as coisas vão acontecendo num encadeamento lógico, progressivo, né, sempre em direção ao objetivo final, até que o clímax da história seja atingido, beleza? Outro ponto que o livro destaca aqui em relação a isso, às aventuras clássicas, é o papel do mestre. Segundo o livro do Symbaroum, o mestre tem um papel vital nesse tipo de aventura, justamente porque é ele que vai entregar a quest, ou as quests acessórias, até que a quest principal, né, a missão principal, seja resolvida. Ou seja, é um papel que o livro coloca aqui como mais ativo do narrador de dizer, de entregar as missões que os personagens vão ter que cumprir para atingir aquele objetivo final bem delimitado. Falando em objetivos também,
Outro ponto que o livro destaca é que nesse estilo de aventura clássica, o ideal é que os objetivos dos personagens coincidam com o objetivo da aventura, né, com o objetivo da missão principal. Ou seja, eles têm que ter uma motivação bem definida também para querer fazer aquela missão. Senão, eles não vão se encaixar muito bem ali na história. A ideia geral é mais ou menos essa. E aí, para a gente encerrar essa parte das características, o que o livro destaca como vantagens, né, de uma aventura clássica? A simplicidade. Você pode ter uma história extremamente divertida, cheia de ação, né? Até com algumas reviravoltas aqui e ali, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, mas ela é simples. E às vezes as pessoas têm um pouco de, entre aspas aqui, medo da simplicidade, mas a simplicidade pode ser muito, muito divertida também. Depende de como você vai conduzir ali aquela história. Por outro lado, como desvantagem, né? Eu coloco aqui desvantagem entre aspas, né? Porque aí vai também do estilo de cada grupo. Tem gente que prefere um estilo, tem gente que prefere outro, ou às vezes é bom variar ali, né? O importante, eu acho também, aqui saindo um pouquinho do livro, é muito importante que todos os jogadores estejam cientes e concordem com o estilo daquela aventura, justamente para evitar esse tipo de problema. Porque o que o livro aponta aqui como desvantagem é que o progresso da aventura, ele é, entre aspas aqui também, né, pré-determinado. É aquilo que eu estava falando. Vocês vão sair da vila, depois vocês têm que obrigatoriamente ir para o ponto A, depois para o ponto B, C, D, até chegar lá no final da história. Então, não tem muito espaço, em tese, para você se desviar desse caminho. Ele já está pré-determinado. Você, de novo, não vai conseguir prever o resultado, né, do caminhar nesse percurso, mas o percurso em si é como se não tivesse outro caminho para chegar no final. Você tem que seguir aquela trilha. Na sequência aqui do livro, ele vai destacar mais alguns pontos referentes a essa questão da aventura clássica que precisam ser melhor explicados ou comentados na visão deles aqui. Começando por esse ponto aqui, olha, que ele chama de a intriga. Então, como é que essa questão vai se encaixar nesse estilo de aventura clássica? Como a tônica geral, né, da aventura clássica é a simplicidade, o livro sugere que a intriga também seja simples, mas que podendo ser diversificada, né, com abrindo algumas possibilidades de história, melhor dizendo. E aí ele vai dar um exemplo de uma intriga muito simples. Se o objetivo dos jogadores é chegar lá na tal montanha, o mais simples é você ter um grupo que se opõe a esse objetivo, uma oposição direta a esse objetivo. Agora, como é que você vai diversificar isso? Podem ser vários grupos, eles podem utilizar de diferentes táticas, né? Enfim. Aí você vai depender do tipo de história que você está criando, mas a ideia geral é que essa intriga ela seja também simples, bem definida, sem muitas reviravoltas, ou melhor dizendo, sem muitas áreas cinzas ali que dêem margem a outras interpretações. Isso vai se refletir também na questão dos antagonistas, que eu vou comentar mais um pouquinho à frente, tá? Porque, seguindo aqui a sequência do livro, o segundo ponto que ele destaca é a questão da missão, tá? A missão, ela tem que ser clara, objetiva, direta. E assim, as recompensas que os personagens vão conseguindo, né, adquirir ao longo desse caminho, elas têm que, de alguma forma, colocar os personagens mais próximos do objetivo final, da realização da missão. Ou seja, eu acho que o principal aqui para destacar é justamente que nessa questão da aventura clássica, tudo é tão direto, tudo é tão objetivo e tudo é focado no objetivo final, na missão final a ser realizada pelos personagens, ou que eles vão tentar realizar. É tudo bem costurado, tudo bem amarrado, não existe nada muito aleatório assim, né? Tudo que aparece ou tudo que acontece está relacionado direta ou indiretamente com essa missão que precisa ser cumprida. Inclusive também a questão dos antagonistas, que eu vou falar agora. Os antagonistas, eles precisam ser bem conhecidos e bem definidos. É aquilo que eu falei, da facção oposta, né? De quem está ativamente tentando impedir os personagens de realizar aquela missão. Então não tem aquela questão da área cinza, né? De aquele personagem que parece ser um aliado, mas que depois vai trair todo mundo e tal. Em princípio, não. Porque os personagens precisam saber claramente qual é a força que se opõe a eles. E como a gente está falando aqui de intrigas simples, fica difícil você fazer algo muito intrincado se você, de novo, escolhe, está afim, está na vibe de jogar esse estilo de aventura mais simples, né? Mais direta, mais objetiva. Mas isso não quer dizer que você não tenha ali alguns fatores diferentes, ou que podem dar um gostinho ali, um temperinho na sua aventura. Porque o livro também destaca um outro ponto, o quarto ponto, né?
outros agentes envolvidos. Ou seja, durante essa missão, durante essa progressão linear aí, direta, em direção ao objetivo final dos personagens, né, do grupo, eles podem encontrar alguns aliados. E quem são esses aliados? Eles são aliados dos personagens ou eles vão cair naquela frase lá, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, eles podem encontrar outros grupos que, na verdade, têm uma inimizade com o grupo que se opõe a eles. E, por conta disso, momentaneamente, fazer uma aliança ali, ou uma missão paralela, ou alguma coisa ali que vá ajudar os personagens a alcançar algum dos objetivos secundários ali, né, durante a missão, durante a jornada até a missão final. Então, é nesse sentido. Não é, de novo, só reforçando, né, não é porque a aventura é simples que ela não pode ter um temperinho aqui e ali. Então é mais ou menos nesse sentido que o livro aqui do Symbaroum, ele vai construindo, ou te dizendo, né, como construir uma aventura clássica. E no final da história, a gente vai ter aqui a questão do ambiente, que é o último ponto que ele destaca, o quinto ponto. No caso do ambiente, também, de novo, pela simplicidade, pela objetividade, geralmente esse ambiente, e aqui ele é mais restrito na questão do ambiente, do final da história, né? Então esse final da história, geralmente esse local está ligado ali também de alguma forma ao antagonista principal, ou ao grupo antagonista principal. É a fortaleza do inimigo, é o local onde aquele grupo sombrio vai realizar um ritual para despertar um mal antigo, ou alguma coisa nesse sentido. Tá? A ideia, de novo, é pela simplicidade e que ali, claramente, seja o local a ser invadido, ou o ponto a ser onde vai se desenrolar a batalha final. A gente costuma ver em alguns filmes, né, tem sempre ali o QG, né, do vilão ou do exército inimigo e tal. É mais ou menos esse negócio. Todo mundo sabe que a fortaleza do grupo X fica ali naquela montanha e tal, então não tem muito espaço para interpretações divergentes. De novo, características principais: simplicidade, objetividade, mas, na minha opinião, sempre com um temperinho ali para potencializar a diversão. Seguindo adiante, para a gente entrar no nosso segundo assunto de hoje, né, as aventuras de paisagem, e encerrar o conteúdo deste primeiro vídeo, eu vou começar lendo um trechinho que é justamente a descrição que o livro dá aqui para essas aventuras de paisagem. E quem está mais acostumado, né, já tem mais tempo de RPG, vai ver, lógico, até porque o livro cita que conhece esse tipo de aventura, mas com outro nome. Olha só, se liga aí. Uma paisagem constitui uma localização ou região com muitos agentes e intrigas, onde os personagens jogadores acabam chegando e são forçados à ação, guiados por seus objetivos e princípios. Uma paisagem não tem uma história pré-determinada ou um enredo associado a ela. Em vez disso, a cena surge quando os jogadores agem ou reagem aos desafios apresentados pelo ambiente de jogo. Esse modelo é às vezes chamado de caixa de areia, ou sandbox, né, como normalmente o pessoal chama, para enfatizar que os jogadores, através de seus personagens, podem tentar construir o que quiser e resolver quaisquer problemas que possam emergir usando quaisquer ferramentas que estiverem disponíveis no local. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter ali um tipo de aventura mais aberta, vamos dizer assim, né? O famoso mundo aberto, sei lá, que você não vai ter uma quest principal, ou que você não vai ter aquela missão certinha para cumprir. Na verdade, isso vai depender muito mais dos jogadores do que do narrador. Em tese, né, eu posso falar aqui, entre aspas, que o narrador vai ter um papel acessório nesse tipo de aventura. Por quê? Porque ele vai meio que reagir ao que os jogadores apresentarem para ele como proposta de jogo. A ideia geral é mais ou menos essa. O livro ele vai apresentar aqui como vantagens, né, de aventuras no estilo paisagem, justamente que o objetivo dos personagens vão guiar a história. Os personagens são a história. É o que eu falei. Não existe um plot principal, não existe uma missão ali a ser cumprida. Os jogadores vão definir o que é que eles estão a fim de fazer, que tipo de aventuras ou que tipo de missões eles estão a fim de realizar. Talvez o mestre possa, no máximo, apresentar ali um leque de opções, mas ali, a partir dali, a escolha é totalmente livre dos jogadores. Não existe nada pré-determinado. A desvantagem, entre aspas, aqui também, é que isso vai exigir um nível muito maior de comprometimento dos jogadores, ou melhor dizendo, de todos os envolvidos. Por quê? Você não pode ali, se a gente está numa aventura estilo sandbox, os jogadores não podem ali sentar e ficar esperando que alguma coisa caia do céu para eles fazerem. Ou se fizerem isso, eles estão modificando ali o estilo da aventura, né? Porque não são eles que estão procurando ou criando a aventura. Eles estão recebendo uma missão ali do mestre. Então,
Enfim, aí vai de novo do estilo de cada um. Por isso que eu digo que é uma desvantagem entre aspas. Tem gente que prefere de um jeito, tem gente que prefere de outro, tem gente que gosta de misturar as coisas e tá tudo certo. O importante é que todo mundo se divirta. Só para a gente fechar essas informações aqui a respeito das aventuras de paisagem, um outro ponto que o livro vai destacar aqui é a questão dos amigos e inimigos presentes aqui nesse tipo de história, né? Como eu falei na aventura clássica, né, que as coisas são muito bem definidas, é muito claro quem são os inimigos e tal, aqui não, é o contrário. Tanto amigos quanto inimigos são menos óbvios. Você não sabe ali de antemão se aquele NPC, se aquele grupo que você está encontrando é aliado ou inimigo. E muitas vezes, né, nesse estilo de jogo, isso vai depender das ações dos personagens. Ou seja, dependendo de como o grupo interaja com aquele NPC ou com aquele outro grupo, eles podem se tornar aliados ou inimigos, ainda que momentâneos. É como se fosse uma coisa muito fluida ali na história, né? Nada está escrito na pedra. Não, o grupo que é inimigo hoje não quer dizer que será inimigo eternamente. Pode acontecer alguma coisa na aventura ali que promova essa reviravolta. Ou seja, no final das contas, no estilo paisagem ou sandbox, tudo vai estar muito centrado nas ações dos personagens. Eles, de fato, como o próprio livro coloca, são a história e muitas vezes vão definir os rumos mais importantes que aquela aventura vai tomar. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Fechamos mais um vídeo aqui sobre Symbaroum. No próximo, a gente vai encerrar o conteúdo desse capítulo 21. Então, se você não quer perder, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E no mais, quem acompanhou o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like e seu comentário para a gente continuar batendo papo e trocando informações a respeito do jogo. De resto, a gente se encontra na próxima resenha.